bom dia, meus amigos. Chiquinho aqui diretamente de Miami. Olha só que bonita essa vista, meus amigos. Loucura, né? Não abrir a janela aqui porque tá um calor de lascar, tá? Ontem a gente teve um bom desempenho, das 4 dicas. A gente tomou um headzinho na Argentina no último lance do jogo, mas depois disso ganhamos um handicap da França, ganhamos os gols em Noruega e ganhamos com a vitória do Azerbaijão e o menos 2,5 gols no primeiro tempo, a bet da Copa, tá? Hoje a gente tem 4 favoritos aí, vamos pra cima buscar os greens com eles, tem muita aumentada boa. Eu quero deixar no vídeo, inclusive, a da BetMGM pra vocês, que tá muito legal para poder acompanhar, beleza? Vamos rodar a vinheta para as dicas de hoje, que seja um excelente dia. E você já sabe, né? No grupo gratuito do link do primeiro comentário fixado, tem as principais dicas de aumentadas para vocês. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta terça-feira, começando com Portugal e Uzbequistão. Portugal que foi uma das seleções que tropeçou na primeira rodada, mas mais do que tropeçar, porque a gente teve outros tropeços, as seleções pelo menos criaram muitas chances, barraram em atuações muito boas dos goleiros. Não foi o caso de Portugal, uma partida muito ruim, muito abaixo dos portugueses, que pouco finalizaram e ainda sofreram mais finalizações, né, do Congo do que produziram. Foram 7 chutes apenas o jogo todo, é linha de Iraque, é linha de Curaçao, e os portugueses estão devendo muito, tá? Vazaram alguns problemas de bastidores, a gente conversou com alguns portugueses aqui, e o pessoal fica meio incomodado com essa obrigação de ter que tocar pro Cristiano Ronaldo e tudo mais. Então, assim, se o vestiário tiver rachado, aí não tem quem consiga fazer esse time jogar bem. Mas hoje as condições são boas. O jogo é em Houston, que é um dos estados fechados da Copa, e Portugal tem um adversário bastante acessível, que é o Uzbequistão. A seleção de Portugal segue sendo uma seleção muito boa, com meio campo sólido, com lateral excelente, com o Bruno Fernandes fazendo uma temporada absoluta, e o Cristiano Ronaldo, que segue sendo um jogador que consegue entregar. Não sei se ele vai ser titular 100% do tempo aqui, porque ele realmente decaiu um pouquinho o nível técnico dele, mas ainda assim é um jogador que entrega bastante, e contra essa seleção do Uzbequistão ele pode ser muito efetivo, seja nas faltas, seja na bola aérea, com seus cabeceios e nos chutes. E vendo o que o Messi está fazendo também, é um jogo muito de até pressão para o Cristiano Ronaldo, sabe? Porque meio que não tem mais discussão entre os dois, algo que ficou acontecendo durante muito tempo. A discussão do Messi agora está chegando no Pelé, para o Cristiano Ronaldo ter uma ideia. Então a expectativa é do Portugal se recuperar, né? Assim como várias seleções se recuperaram também. O Uzbequistão, por sua vez, volta aqui para a Copa do Mundo depois de muito tempo e voltou fazendo história, um jogo histórico, né? Mas uma derrota para a Colômbia por 3-1, com uma seleção que se mostrou frágil, né? A escola do Uzbequistão me lembra um pouco a escola russa, né? Os jogadores muito técnicos tentam defender, tentam atacar com bola aérea, mas não conseguem fazer nada muito bem. Ainda assim conseguiram um gol, foram 8 chutes no total, 2 no gol. Foi um jogo bem controlado aqui pelos colombianos, e o time do Uzbequistão não me mostrou nada muito positivo não. O Shomurodov é o principal atacante mesmo, é quem consegue criar nesse time, e hoje tende a ser aqui um duelo de Davi contra Golias, né? Pressão grande de Portugal, criando muitas chances, martelando e buscando seus gols e deixar uma boa impressão, como outras grandes seleções também deixaram. Meu palpite para esse jogo, pessoal, é uma vitória de Portugal com handicap menos 1,5. Nesse handicap, Portugal tem que ganhar por pelo menos 2 gols, tá? Se ganhar por um só, não serve, mas acho que Portugal vem para poder fazer um amassozinho aqui e encaminhar a sua classificação, até porque deixar para a última rodada contra a Colômbia e corre risco de Portugal ser o fiasco da Copa do Mundo. Então o jogo hoje é muito importante. Eu vou confiar também, pessoal, em um gol do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele chuta pelo menos 2 vezes no gol também, tá? Porque o matchup do confronto para ele é muito importante. Essa questão do Messi também realmente para mim deve estimular um pouco. Então eu vou com essa dica de Cristiano Ronaldo. No segundo jogo, a gente tem aqui a Inglaterra recebendo a seleção de Gana, e a seleção inglesa foi uma das que mais me encantou na estreia. Se começar com 4-2 diante da Croácia, fala muito bem sobre essa seleção, tá? Que vinha forte defensivamente, mas tomou 2 gols, mas mostrou a sua força ofensiva não fazendo tantos gols nos últimos jogos, e acabou fazendo 4. 2 do Harry Kane, Bellingham conseguindo participar, e essa seleção inglesa muito boa. Isso
porque ainda não tinha o Saka, né? Porque o Madueke foi quem jogou de titular, porque o Saka tá se recuperando fisicamente. Hoje, inclusive, há uma dúvida em relação ao Declan Rice, que saiu com uma lesãozinha, sentiu um desconforto, na verdade, no último jogo, ele pode ser poupado aqui, mas a Inglaterra segue sendo muito favorita, não só pela força do seu time, mas como pela força do seu elenco, algo que foi provado na primeira rodada com essa vitória. A seleção de Gana venceu o Panamá, mas esse foi um dos piores jogos da Copa. Foi um jogo muito ruim tecnicamente. Aquele jogo parecia pelada, bola trombando pra cá e pra lá. A gente tava no empate nulo de Gana, ganhamos suado aqui, mas a vontade era que acabasse para poder tirar o risco de perder. Porque uma seleção que foi mal no primeiro tempo, foi pior do que Panamá, tanto que não chutou nenhuma vez sequer e no segundo tempo conseguiu deslanchar, né? Achei o Aie muito pesado, achei que o time não conseguiu criar bem e tô com o meu receio aqui em relação à Inglaterra de tomar uma goleada, tá? Eu gosto da chance da Inglaterra nesse jogo, fico com o pezinho atrás porque nenhuma seleção que venceu na estreia conseguiu atropelar, então eu vou pegar a vitória da Inglaterra aqui com pelo menos 2 chutes do Harry Kane, acho uma boa pedida. E para bilhete aqui, vitória da Inglaterra, chute a gol do Harry Kane é interessante. Olho nos escanteios nesse jogo, porque os jogos da Inglaterra têm tido uma média bem alta. A Inglaterra teve pelo menos 8 escanteios em cada um dos últimos 4 jogos, então pode ser uma pedida aqui os cantos da Inglaterra também nesse jogo, tá? Indo para o jogo do Panamá contra a Croácia, aqui é a final para a Croácia, né? Panamá não fez um jogo muito ruim diante de Gana, não. Teve algumas chances, mas se mostrou uma seleção limitada. E uma seleção limitada acaba sucumbindo cedo ou tarde, seja por questão física, seja por questão técnica, seja por questão tática, um vacilo no final que custou caro e impediu o Panamá de conseguir o seu primeiro ponto na Copa. Não é uma seleção tão ruim como se desenha, é uma seleção que, diferente de outras, ela não joga tão defensiva assim, então ela cria chances, não estão de cara olho nas finalizações do Panamá, mas o adversário é um adversário muito técnico, que é a Croácia, né? A Croácia não vive uma sequência muito boa, 3 derrotas nos últimos 5 jogos, mas perdeu para a Bélgica, perdeu para o Brasil e perdeu para a Inglaterra. É uma seleção envelhecida, embora muito técnica, acho que este é o grande ponto aqui, que a seleção da Croácia tem uma geração muito forte, melhor inclusive do que a geração belga, com resultados inclusive melhores, mas que está chegando ao seu fim aí, então muitos jogadores veteranos, isso acabou deixando o time um pouco menos intenso fisicamente num país que o calor está grande e que o físico está contando. Ainda assim uma seleção técnica forte e que fez uma eliminatória muito boa contra times que jogam nesse estilo do Panamá. Então eu espero que a Croácia consiga uma boa vitória aqui, mas não espero um amasso não, até porque a seleção croata também é uma boa seleção e Panamá também. Eu vou no minha clássica bet da Copa aqui, que a gente mandou 9 bets nessa até agora, a gente só errou uma. Eu vou de Croácia vence e menos 2.5 gols no primeiro tempo. Acho essa uma boa pedida para esse jogo, tá? Para poder finalizar, a gente tem a Colômbia recebendo o Congo. E eu gostei da estreia da Colômbia, foi uma estreia meio bagunçada. A Colômbia é das seleções que mais tem torcida nessa Copa do Mundo. Eles invadem os estádios, é uma festa absurda. O jogo da Colômbia, inclusive, aqui em Miami, vai ser o jogo mais caro da Copa, né? Então, a torcida da Colômbia realmente tá apoiando assim muito uma boa seleção também, do meio para frente, com muitas peças, com o Gonçalo Plata, com o Rames Rodrigues, com o Luiz Dias, que inclusive fez gol no jogo. Então o olho nessa Colômbia aí, que tá jogando um bom futebol. Agora, me surpreendi bastante com a atuação de Congo, tá? Achei muito sólido defensivamente, achei perigosa no lado ofensivo, tem bons jogadores, pode incomodar, e uma seleção que vem para poder segurar o resultado aqui, para poder tentar levar para a última rodada, né, conseguir uma classificação diante da equipe do Panamá. Seleção de Congo aqui, para vocês terem uma ideia, tem o Isa como atacante, ele jogou bem, tem o Bakambu também, que joga em primeira divisão, tem também o Kiembe, o Mukau, são muitos jogadores bons. Eu acho que esse Congo vai vender caro esse resultado. Eu achei baixa essa cotação da Colômbia, pessoal, ainda tem um pezinho atrás com essa seleção, e essas seleções sul-americanas, né, estão todas dando vexame, tirando a Argentina, sabe? Ninguém tá conseguindo ganhar fácil. O Uruguai tá numa situação complicadíssima, Brasil tá todo mundo com medo do Japão, e a Colômbia eu gostei da atuação contra o Uzbequistão, mas acho que tem algumas falhas defensivas, enfim, para poder ganhar de 2 logo de cara eu achei esticado, então eu vou nesse handicap mais um aqui de Congo, e para mim essa é a melhor pedida desse jogo, beleza? Então esses são os meus palpites, né, para essa terça-feira.
E para poder finalizar o nosso vídeo, né, vamos embora com os placares exatos desta terça-feira. E eu vou de Portugal 3, Uzbequistão 0. Portugal vai se recuperar, vai conseguir uma boa vitória diante dos uzbeques. A atuação do Cristiano Ronaldo com gol aqui, uma vitória tranquila para poder encaminhar a classificação no grupo. Eu também vou em Inglaterra 3, Gana 0. Achei a seleção de Gana muito frágil na estreia. A seleção da inglesa praticou futebol muito forte ofensivamente e acho que vence com tranquilidade também. Poderia ter sido até mais, mas vai administrar depois do 3-0. Eu vou também em Panamá 1, Croácia 2. Vitória da Croácia aqui apertada, a seleção do Panamá tem um DNA bastante ofensivo, já não fez um jogo tão ruim diante de Gana, então eu vou com a Croácia para vencer, mas tomando um golzinho. E para poder finalizar, eu vou de Colômbia 1, Congo 1. Eu não achei a Colômbia essa Coca-Cola toda não, tenho receio em relação a essa cotação muito exagerada e acho que o Congo pode vender caro aqui esse resultado. E eu vou na zebrinha aqui pintando 1-1, é o meu placar para esse jogo. Então esses são os meus 4 placares pro bolão para esta terça-feira. Eu pergunto você quais os seus, comente aqui, não deixe de me seguir, se inscrever no canal e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.